E se eu te disser que você nem sabe em qual ano nós estamos, você acreditaria em mim? Pois é, caro telespectador, nós não estamos no ano que você pensa que estamos. E antes de você me chamar aí de doidão, e não que eu não seja, né, mas só às vezes, me acompanha aí até o fim desse vídeo que eu vou explicar direitinho porque você não está no ano que você pensa que está. Mas para entender, você vai ter que se ligar que a sua mente funciona muito melhor se for tratada como um paraquedas, beleza? Então é hora de abrir a mente e vir com o tio nessa jornada para compreender como nós inventamos o tempo. Eu sou o Douglas Calado e você está no canal Calado Só Que Não. E hoje você vai descobrir como os seres humanos inventaram o tempo. E para não esquecer, já deixa aquele like, se inscreve no canal e bora viajar num passado muito louco agora. Em um outro vídeo, a gente já abordou a questão do tempo e ficou refletindo e filosofando sobre como essa entidade misteriosa permeia nossas vidas e exerce um controle sutil sobre cada um de nós. Mas será que todos nós percebemos o tempo da mesma maneira? Nesse vídeo, a gente vai embarcar em uma viagem pelas diferentes percepções do tempo ao redor do mundo. Vamos explorar como o tempo pode variar de acordo com as culturas, crenças e até mesmo as experiências individuais que a gente tem. Então aperta os cintos aí e prepare-se para uma viagem pelo tempo. Então vamos começar pela sua percepção do tempo. É isso mesmo, você aí do outro lado. Como é a sua relação com o tempo? Você acha que ele passa muito rápido ou que ele está passando muito devagar? Pois a essência do tempo tem uma dimensão que é subjetiva, onde cada indivíduo tem a sua própria relação com ele. E ela pode ser influenciada por fatores como personalidade, contexto histórico e cultural. É como se cada sociedade e cada indivíduo que faz parte dela tivesse o seu próprio relógio interno, guiado por costumes e tradições únicas. Essa percepção do tempo a gente chama de tempo psicológico. Mas uma das formas mais comuns de perceber o tempo é através da sua dimensão cronológica. Essa percepção objetiva do tempo se baseia na sequência de eventos e na medição que a gente utiliza para organizar esse tempo aí. Interessante lembrar que a palavra cronológico deriva do nome do deus grego Cronos, uma figura mitológica associada à noção de tempo e que representa a passagem inexorável e inevitável desse mesmo tempo. Assim como Cronos, o tempo cronológico é implacável e ninguém pode escapar de seu fluxo contínuo. E além do tempo cronológico, há o tempo histórico, que se revela como uma construção cultural. Cada cultura possui sua própria forma de contar o tempo, baseada em eventos marcantes, celebrações e marcos históricos. É uma maneira de conectar o passado ao presente e poder projetar um futuro. Essa percepção do tempo histórico varia de acordo com as vivências e as tradições de cada comunidade, transmitindo sua identidade e memória coletiva ao longo das gerações, e a gente já falou disso no vídeo passado lá, quando a gente comentou sobre as diferentes culturas. E essa diversidade cultural é evidente também quando se trata de como diferentes sociedades contam o tempo. Por exemplo, os calendários chineses, os ciclos maias e os festivais hindus são apenas alguns exemplos de como o tempo é percebido e vivido de maneiras distintas ao redor do mundo. Cada cultura tem suas próprias datas significativas, rituais sazonais e celebrações que marcam a passagem do tempo de forma única. Então, para continuar a nossa jornada pelo universo do tempo, agora vamos explorar os diferentes ritmos que ele assume ao longo da história. E isso vai desde as sociedades rurais até as sociedades pós-industriais. As sociedades rurais e o tempo da natureza. Imagine viver em uma sociedade onde o tempo é regido pelos ciclos da natureza. Nas sociedades rurais, a vida segue o ritmo das estações do ano, do nascer e do pôr do sol e das fases da lua. É como se a própria natureza ditasse o compasso da vida. Há os dias mais ensolarados do verão e as noites aconchegantes do inverno. Quem não adoraria viver assim, em harmonia com o ritmo natural das coisas? Pensando no tipo de sociedade que você vive, eu diria que você não tem ideia de qual a fase da lua de hoje à noite, não é mesmo? E talvez até as estações do ano tenham fugido da sua percepção. Mas então eu tenho que perguntar, o que aconteceu que o tempo da natureza foi alterado? E agora a gente já deve estar chegando mais perto de você descobrir, porque nem o ano que você acha que está correto. Então vamos seguindo, porque é como dizem por aí, o tempo não para e as sociedades também não. Foi com a chegada da Revolução Industrial que o tempo ganhou uma nova dimensão. Agora o relógio de ponto se tornou o chefe da obra, e as pessoas passaram a ser regidas pelos horários das fábricas e pelas metas de produção. Era o tempo da indústria, em que todos seguiam as exigências das máquinas e das tarefas produtivas. Mas será que esse ritmo frenético trouxe mais controle sobre o tempo
ou nos transformou em meras peças de uma engrenagem. Mas eis que surge uma reviravolta. Os seres humanos começam a ditar o ritmo do tempo, não mais seguindo as exigências da natureza. Agora vivemos em um mundo em que somos regidos pelas demandas das empresas e do trabalho. Prazos, metas, produtividade se tornam os ditadores da nossa rotina. Mas será que realmente ganhamos controle sobre o tempo ou apenas nos tornamos escravos dele? E aí, já descobriu por que você não está no ano que pensa? Porque estamos chegando nos nossos dias. Com o advento das sociedades pós-industriais, o tempo mais uma vez sofre uma transformação. Agora vivemos em um mundo em constante movimento, onde tudo acontece em uma velocidade vertiginosa. As pessoas vivem mais, se conectam pela internet, viajam em velocidades impressionantes e as distâncias se encurtam. É a era da informação, da globalização, em que o mundo se torna cada vez mais interligado. É como se estivéssemos em uma montanha-russa temporal. E aí, você tá preparado para descer? Porque até agora a gente só tava subindo, então joga a mão pro alto e vem com o tio. Porque agora a gente vai falar do relógio e da história por trás do tempo. Porque você já parou para pensar como o tempo é algo construído e organizado por nós? O relógio, esse pequeno objeto que nos acompanha diariamente, possui uma história e uma influência surpreendente em nossas vidas. Chegou a hora da gente explorar a trajetória do relógio e refletir sobre o seu papel como organizador do tempo. Para começar, é importante entender que a contagem do tempo é uma convenção social. Não existe uma medida universalmente correta para o tempo. É algo que nós mesmos estabelecemos. A forma como contamos o tempo é arbitrária. É uma construção humana que nos ajuda a nos orientar nesse mundo que a gente vive. Os primeiros relógios mecânicos surgiram lá na China há séculos atrás, e sua invenção foi um marco para a história. Eles funcionavam com base em um sistema de engrenagens e pesos cuidadosamente ajustados. O inventor desse incrível dispositivo foi Yin Xin, um monge budista e astrônomo. O relógio inventado por Yin Xin era movido por um mecanismo de engrenagens que, por sua vez, era impulsionado por pesos. À medida que os pesos caíam gradualmente, as engrenagens giravam e moviam os ponteiros, indicando as horas, os minutos e até mesmo os segundos. Era um mecanismo surpreendentemente preciso para a época. Imagine a sensação de ver aquele relógio mecânico na China antiga, com seus ponteiros se movendo de forma contínua, marcando o passar do tempo. Era uma invenção revolucionária que permitia às pessoas uma nova forma de acompanhar as horas e se organizar em suas atividades diárias. A adoção dos relógios mecânicos não se limitou apenas à China. Com o tempo, essa invenção se espalhou para outras partes do mundo, transformando-se em um elemento essencial na vida das pessoas. Os relógios mecânicos, com seu funcionamento intrincado e precisão surpreendente, conquistaram o coração de muitos e se tornaram um símbolo de avanço tecnológico e controle do tempo. A complexidade de um relógio vai além da sua aparência externa. Quando a gente desmonta ele, a gente se depara com um monte de rede de engrenagens, molas e mecanismos que são minuciosamente projetados para funcionar em perfeita sincronia. Cada peça vai desempenhar um papel específico, contribuindo para o movimento harmonioso dos ponteiros e indicando com precisão esse passar do tempo. E essa complexidade nos fez refletir sobre uma teoria teológica que compara o mundo a um relógio e Deus a um grande relojoeiro que o criou. Segundo essa visão, assim como um relógio requer um projetista inteligente para ser construído e funcionar corretamente, o universo também necessita de uma inteligência suprema que o tenha projetado e colocado ele em movimento. Essa teoria é conhecida como uma teoria do relojoeiro, ou uma teologia natural. Argumenta que a complexidade e a ordem presente no mundo são evidências de que existe um criador inteligente. Assim como um relógio requer um relojoeiro habilidoso para existir, o mundo também depende de um criador supremo para sua existência. Essa analogia nos leva a questionar a origem do tempo e a complexidade da existência. Se um simples relógio requer uma mente inteligente por trás da sua criação, então o que dizer do universo, com todas as suas leis e fenômenos complexos? Será que tudo isso é apenas o resultado de um acaso aleatório? Ou há um propósito e um projetista por trás de tudo isso? Essa visão religiosa ao longo do tempo fez com que esses relógios fossem adotados pelas torres das igrejas, desempenhando um papel fundamental na vida cotidiana das pessoas. O toque dos sinos marcava o tempo sagrado, organizando as atividades religiosas e a rotina da comunidade. Imagine-se ouvindo o soar dos sinos da igreja, chamando para a oração ou sinalizando o início e o fim de um dia de trabalho. O relógio associado ao tempo sagrado ganhou um significado profundo nessa sociedade. Era como se houvesse uma inteligência divina, o grande relojoeiro,
controlando a vida dos seres humanos através desse instrumento chamado relógio. Com o avanço da tecnologia, os relógios deixaram as torres das igrejas e se tornaram mais acessíveis e portáteis. Hoje em dia, eles estão presentes em nossos pulsos, bolsos e até mesmo no nosso celular e nos nossos computadores. O relógio tornou-se um verdadeiro organizador do tempo, um verdadeiro ditador, dizendo quando dormir, acordar, trabalhar e até mesmo é preciso arrumar uma hora para a gente poder aproveitar e ter os nossos momentos de lazer. Deixa a gente numa boa às vezes aí o seu relógio. Porque essa ditadura do horário é o que a gente enfrenta o tempo todo. Vivemos em uma sociedade que o tempo é um recurso cada vez mais escasso e a gente precisa nos encaixar em uma agenda frenética. Mas é importante lembrar que o tempo é uma construção cultural e podemos buscar um equilíbrio entre as demandas da vida moderna e a nossa própria qualidade de vida. Nesse ponto, acho que você está perto de descobrir que o ano em que estamos é apenas uma forma de interpretar o tempo. Será? Vamos dar uma olhada nos calendários? Você sabe a origem da palavra calendário? Então vamos descobrir de onde vem essa palavra. Você sabia que ela tem origem no latim e está relacionada aos primeiros dias de cada mês do calendário romano? Nessas datas, os romanos cobravam dívidas e impostos, então já dá para imaginar que eles sabiam como fazer dinheiro, né? Na época da Roma Antiga, o calendário era bem diferente do que estamos acostumados hoje. Eles seguiam os ciclos da lua e tinham apenas 10 meses, começando em março e terminando em dezembro. Cada mês era dividido em 3 partes. Os primeiros dias do mês, chamados de calendai, o nono dia antes das ides, chamado de nonai. Eles marcavam a lua cheia e eram dias sagrados para o deus romano Júpiter. Mas será que só tem essa forma aí de contar o tempo? Bom, vamos dar um rolê até a antiga civilização maia para conhecer os seus calendários e entender por que o mundo deveria ter acabado em 21 de dezembro de 2012. Mas, como a gente ainda está por aqui, ele ainda não acabou. Se é que a gente está no ano que a gente pensa que tá, né? Os maias tinham um sistema calendárico bem preciso para a contagem do tempo, que refletia a sua conexão com a natureza e as suas crenças religiosas. Eles dividiam o tempo em 2 componentes principais, o Tzolk'in e o Ha'ab. O Tzolk'in, também conhecido como calendário sagrado, tinha um ciclo de 260 dias. Cada dia era identificado por um número de 1 a 13 e um nome de um dos 20 selos ou signos. Era como se cada dia tivesse sua própria personalidade, uma vez o calendário do Ha'ab era o calendário solar dos maias. Ele tinha 18 meses de 20 dias cada, totalizando 360 dias. Mas olha só que surpresa, para completar o ano solar, eles adicionavam mais 5 dias, chamados de dias fora do tempo. Era como se eles dessem um tempo a mais para celebrar e aproveitar a vida. E quem não queria uns dias a mais no calendário, né? Para celebrar, não para trabalhar, né? Pelo amor de Deus. Mas vamos seguindo. Os maias levavam muito a sério os seus calendários. Eles organizavam as festividades, os rituais e as cerimônias com base nessas datas. Eles acreditavam que cada dia tinha sua própria energia e a sua influência cósmica. É como se cada dia fosse um convite para uma festa celestial. Então, bora festejar. Só que lá em 2012, a cultura pop se apropriou do calendário maia e fizeram até um filme dizendo que o mundo ia acabar no dia 21 de dezembro de 2012. Mas a realidade é que os maias não acreditavam exatamente no fim do mundo como a gente acredita agora. Mas a gente vai abordar muito mais sobre mitologia maia nesse episódio futuro aí, que vai demorar um pouquinho, mas aguenta firme aí que a gente vai falar sobre Maia, Azteca, Inca, com um monte de mitologia e vai pensar na organização desses povos. Então aguenta aí, porque a gente precisa agora partir para a China, beleza? Então vamos lá. Porque o calendário chinês é um dos mais antigos e complexos do mundo. Diferente do calendário ocidental, que segue o ciclo solar, o calendário chinês se baseia no movimento da Lua e no ciclo solar. Isso significa que suas datas variam de acordo com os 2 astros celestes, resultando em um calendário lunar solar. Uma das características mais interessantes do calendário chinês é a contagem dos anos. Em vez de números, os anos são representados por animais do horóscopo chinês. Cada ano é associado a um dos 12 animais: o rato, boi, o tigre, coelho, dragão, serpente, cavalo, carneiro, macaco, galo, cão e porco. Diz a lenda que Buda convocou todos os animais da Terra para uma reunião e apenas os 12 primeiros a chegarem foram selecionados para representar os anos do zodíaco chinês. Além da contagem dos anos, o calendário chinês também possui festas e celebrações muito únicas. Uma das mais famosas é o Ano Novo Chinês, conhecido como Festival da Primavera. É uma época de grande importância na cultura chinesa, marcada por festividades, desfiles de dragões, danças do leão e queima de fogos de artifício.
A data varia de acordo com o calendário lunar, geralmente ocorrendo entre janeiro e fevereiro. Outra festa significativa é o Festival das Lanternas, celebrado no 15º dia do primeiro mês lunar. Nesse dia, as pessoas se reúnem para admirar e soltar as lanternas coloridas no céu, simbolizando o afastamento de problemas e a chegada da sorte. E para não esquecer do horóscopo chinês, além de associar os anos aos animais, a astrologia chinesa também relaciona cada pessoa ao animal do ano em que nasceu. Segundo a crença, o animal do horóscopo chinês influencia a personalidade e o destino de cada indivíduo. Uma curiosidade interessante é que, devido ao ciclo lunar, o ano novo chinês não é sempre no mesmo dia do ano ocidental. Por exemplo, um ano pode cair em janeiro e no próximo pode cair em fevereiro. Essa variação é resultado da combinação entre o calendário lunar e solar. O calendário chinês é uma verdadeira celebração da cultura e das tradições milenares. Suas festas, horóscopo e forma peculiar de contar o tempo refletem a riqueza e a diversidade do povo chinês. Mas ainda não sei em que ano nós estamos, vocês já descobriram? Já tive uma ideia aqui, a gente vai explorar 2 calendários que são muito importantes e cheios de história. O calendário judeu e o calendário muçulmano. Será que a gente consegue finalmente descobrir em qual ano nós estamos? Perguntando ao calendário judeu, ele é baseado em um sistema lunar, assim como o calendário chinês. No entanto, diferentemente do calendário ocidental, que segue um ciclo solar, o calendário judaico combina tanto o movimento da Lua quanto do Sol. Isso resulta em um calendário lunisolar, que segue as fases da Lua e ajusta-se periodicamente para acompanhar as estações do ano. Uma das particularidades do calendário judaico é o fato de que os meses são determinados pelo ciclo lunar, começando com a Lua Nova. Cada mês possui 29 ou 30 dias, dependendo da aparição da Lua Nova. Além disso, o calendário judaico também segue a tradição de contar os anos a partir da criação do mundo, de acordo com a crença judaica. Então acho que a gente está chegando perto de descobrir em que ano a gente está, beleza? Atualmente estamos no ano de 5.782, de acordo com o calendário judaico. Eita, então agora descobrimos que estamos no ano de 5.782, certo? Eu te avisei que não sabíamos nem o ano em que estávamos, né? Então bora confirmar com os islâmicos. Vamos lá. O calendário muçulmano é exclusivamente lunar, seguindo apenas o ciclo da Lua. Ele é baseado nos movimentos astronômicos e é de fundamental importância para a religião islâmica. O calendário muçulmano possui 12 meses, cada um com cerca de 29 ou 30 dias, dependendo da observação da Lua. O calendário muçulmano tem o seu início marcado pelo evento conhecido como Hégira. A Hégira foi a migração do profeta Maomé de Meca para Medina, em 622 d.C. Esse evento é considerado um marco histórico e religioso para os muçulmanos, e marca o início do calendário muçulmano. Então atualmente a gente está no ano de 1444, de acordo com o calendário muçulmano. Pera aí que eu tô ficando cada vez mais confuso. Então na verdade a gente está ainda em 1444? Você já começou a perceber que as questões sobre a contagem do tempo são meio complicadas, dependendo do calendário que a gente vê? Uma característica interessante do calendário muçulmano é a importância do mês do Ramadã. Durante esse período, os muçulmanos jejuam do nascer ao pôr do sol como um ato de devoção religiosa. O Ramadã é considerado um mês sagrado e é celebrado com orações, leitura do Alcorão e atos de caridade. Outra diferença notável entre os calendários judaico e muçulmano é o início do Ano Novo. Enquanto o calendário judaico comemora o Rosh Hashanah, que geralmente ocorre em setembro ou outubro, o calendário muçulmano celebra o início do ano com o Muharram, que varia de acordo com as observações astronômicas e cai em diferentes datas a cada ano. Esses calendários têm um papel importante na vida dessas comunidades religiosas, orientando as festividades, os rituais e até mesmo as práticas cotidianas. Eles são uma parte fundamental da identidade cultural e religiosa, tanto do judaísmo quanto do islamismo. Agora que você já conheceu um pouco mais sobre calendários que você nunca tinha ouvido falar, que tal deixar as coisas mais familiares para você, hein? Olha como eu sou legal. Partiu pro calendário cristão. Você sabia que o calendário que a gente usa hoje em dia tem como referência o nascimento de Cristo? Pois é, essa ideia foi proposta por um monge lá da Idade Antiga, começo da Idade Média ali, o chamado Dionísio, o Pequeno. Ele pensou que o ano deveria começar a partir de 753 da Era Romana, acreditando que esse era o ano do nascimento de Jesus. Assim, o calendário cristão nasceu. Uma coisa interessante é essa divisão que a gente começou a fazer. AC significa antes de Cristo e DC, depois de Cristo. É como se o nascimento de Jesus fosse um marco na história, marcando uma mudança muito importante. Essa acabou se tornando a divisão mais usada em todo o mundo, e nos ajuda a situar os eventos históricos.
Mas esse calendário juliano e cristão aí ficou todo desregulado, sabia? Você tá ligado àquele momento em que você olha pro calendário e percebe que as datas tá tudo bagunçado? Bem, foi exatamente isso que aconteceu lá no século XVI. O calendário que as pessoas usavam na época, chamado calendário juliano, estava um pouquinho desregulado em relação às estações do ano. A bagunça era tão grande que o pessoal estava comendo peru de Natal no verão e tomando sorvete no Natal. Imagina só que confusão! Isso porque o calendário juliano tinha um pequeno probleminha. Ele não levava em conta que o ano solar não tem exatamente 365 dias, mas sim 365 dias e cerca de 6 horas. Essas 6 horas a mais a cada ano não parece muita coisa, né? Mas ao longo do tempo, elas acumulam e acabam bagunçando tudo. Depois de muitos séculos usando o calendário juliano, essas horas a mais já haviam se acumulado e o calendário estava todo desalinhado com as estações. Foi aí que entrou em cena o Papa Gregório XIII, que decidiu botar ordem na bagunça calendárica. Ele convocou um time de astrônomos e matemáticos para resolver o problema de uma vez por todas. Depois de muitos cálculos e estudos, eles descobriram que o calendário juliano estava atrasado em cerca de 10 dias. Mas não foi só isso não. Eles também perceberam que a solução não era apenas adiantar 10 dias, mas sim fazer uma correção maior. Então, em 1582, o Papa Gregório XIII anunciou o novo calendário, que ficou conhecido como calendário gregoriano. E a mudança foi muito simples. Eles pularam 10 dias do calendário. Sim, é isso mesmo. As pessoas foram dormir no dia 4 de outubro de 1582 e acordaram no dia 15 de outubro. Imagina só a confusão que isso causou na época. Mas foi uma confusão necessária para acertar as datas com as estações do ano. Além disso, o calendário gregoriano também introduziu uma regra para evitar que a bagunça acontecesse de novo. A cada 4 anos, temos um ano bissexto, com um dia a mais no mês de fevereiro. Mas nem todo ano bissexto é bissexto de verdade. Se o ano for múltiplo de 100, ele só é bissexto se também for múltiplo de 400. Complicado pra caramba, né? Mas uma curiosidade é que na época em que adotaram o calendário cristão, os europeus não tinham muito conhecimento sobre o conceito do zero. Por isso, decidiram começar a contar no ano 1, pulando o ano 0. O zero, como número posicional, foi desenvolvido lá na Índia e só depois começou a se espalhar pelo resto do mundo. E aí, em relação às divisões do calendário ocidental, a gente tem os dias, as semanas, os meses e os anos, né? Mas tem outras partes aí que ajudam a gente a dividir a história de uma forma mais precisa, que são as décadas, que são períodos de 10 em 10 anos, os séculos, que são períodos de 100 em 100 anos, e os milênios aí, que são períodos de 1000 em 1000 anos. Essas divisões nos ajudam a entender em qual século estamos, levando em conta o ano atual e a contagem desde o nascimento de Cristo. O calendário cristão é cheio de história e curiosidade, né? É incrível como a contagem do tempo está relacionada à cultura e à história das pessoas ao redor do mundo. E se eu te disser que nem o nascimento de Cristo e a sua data é um consenso? A verdade é que nem o tal ano do calendário cristão está 100% correto, mas é fato que você acha que sabe o ano em que estamos somente a partir do nascimento de Cristo. Mas então, depois dessa bagunça toda e de cada povo contar o tempo de uma forma diferente, como os historiadores dividiam o tempo? Porque afinal, a gente também quer contar o tempo do nosso jeito, Então se liga aí, porque contar o tempo em períodos é uma tarefa desafiadora. E a gente vai explorar a periodização da história e entender como o tempo é dividido em eventos que foram considerados aí significativos e descobrir quem inventou essa forma aí de organizar a história. Ao estudar a história, é comum a gente se deparar com a divisão do tempo em períodos, como pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Mas como essas divisões surgiram e por que elas são importantes? E será que elas fazem sentido mesmo? Vamos descobrir junto? Quem inventou a periodização histórica? A periodização histórica foi uma criação dos próprios historiadores ao longo dos séculos. Não existe uma única pessoa que foi responsável pela ideia, mas sim um processo gradual ao longo do tempo. Diferentes sociedades e culturas têm suas próprias formas de organizar o tempo, mas a periodização, como a conhecemos hoje, é amplamente influenciada pela visão europeia. E aí é importante ressaltar que existem outras formas de periodização, além da tradicionalmente adotada. A periodização pode ser abordada a partir de diferentes enfoques, como político, econômico, cultural, religioso, ideológico e mais um montão de outras formas aí. É uma questão de ponto de vista de quem está elaborando essa periodização e o que pode resultar em diferentes divisões do tempo. Porque a divisão da história em pré-história e história propriamente dita é alvo de várias críticas, porque essa ideia de pré-história pressupõe que antes desse período não havia história, e que a história só começa com a invenção da escrita.
Na verdade, diferentes culturas e civilizações ao redor do mundo possuíam suas próprias formas de registrar e transmitir conhecimentos, mesmo que não da maneira escrita tradicional. Portanto, é importante considerar essas culturas e suas contribuições para a história da humanidade. Outra crítica que é bem significativa é o eurocentrismo na forma como a periodização histórica foi elaborada. Muitas vezes a história europeia é privilegiada, em detrimento de outras culturas e civilizações. Isso cria uma perspectiva limitada e distorcida, não reconhecendo a diversidade das experiências históricas pelo mundo todo. É fundamental valorizar a contribuição de todas as culturas e sociedades, por uma compreensão mais abrangente da história. Outra questão é que a periodização histórica muitas vezes enfatiza eventos pontuais como se fossem marcos divisórios significativos da história humana. No entanto, essa visão simplista pode nos dar a falsa impressão de que a história é moldada por momentos isolados, por grandes eventos ou grandes figuras. Na realidade, os movimentos históricos são muito mais complexos, muito mais multifacetados. São influenciados por uma infinidade de fatores sociais, políticos, econômicos, culturais, ideológicos e por aí vai. Portanto, é importante a gente analisar a história de forma mais ampla e considerar as mudanças graduais que acontecem ao longo do tempo. Então, para responder por que a gente não sabe exatamente o ano em que a gente está, a gente tem que entender que cada cultura traz consigo uma visão única do mundo e do tempo, seja no calendário que utilizam, nas festas, nas celebrações que marcam o passar dos dias, ou mesmo na forma como eles encaram o próprio relógio. Todas essas perspectivas são valiosas e merecem ser apreciadas. O calendário, seja ele baseado na natureza, como o dos povos indígenas, ou na organização industrial, como o calendário ocidental, reflete os modos de vida e as prioridades de cada sociedade. Cada um desses calendários nos convida numa jornada diferente, nos mostra as diferentes facetas do tempo e nos convida a apreciar a diversidade que cerca a gente. Da mesma forma, esse relógio aí pode ser tanto uma ferramenta de controle industrial quanto um objeto de conexão com o tempo sagrado. Nos lembra que o tempo é uma construção humana. Ao reconhecermos as múltiplas formas de encarar o tempo, expandimos nossa perspectiva e enriquecemos ainda mais a nossa experiência de vida. E a periodização histórica, embora tenha sido uma forma útil de organizar o conhecimento e compreender os eventos passados, também tem as suas limitações. Ela muitas vezes reflete uma visão eurocêntrica da história, deixando de lado outras culturas e perspectivas igualmente importantes. Uma alternativa à periodização histórica é a abordagem temática, por exemplo. Ao invés de dividir a história em períodos fixos, podemos explorar os temas e as interconexões entre eles. Isso nos permite enxergar a história de forma mais abrangente, valorizando as contribuições de diferentes culturas e perspectivas ao longo do tempo. Então eu convido você a refletir sobre a importância de valorizar essas culturas e as formas diferentes de contar o tempo. Cada uma delas traz consigo uma riqueza única, uma sabedoria ancestral e uma visão de mundo que merece ser conhecida. Vamos abrir nossos corações e as nossas mentes para essa diversidade, construindo essas pontes de entendimento e respeito. Se você gostou dessa reflexão e deseja explorar mais sobre esses temas, não deixe de nos acompanhar. Vamos continuar contando histórias para fazer desse mundo aqui um lugar melhor. Então junte-se a nós nessa jornada de descoberta e valorização da diversidade. E até o próximo vídeo. Falou!